Vamos comentar algumas notícias, né, que a gente separa toda semana para a gente sentir aquilo que Jesus disse, né? Vejam os sinais dos tempos, né? Então, aqui uma primeira notícia, João Paulo II e João 23 serão canonizados no dia 27 de abril de 2014. Que beleza, né? É o domingo seguinte à Páscoa, que é o domingo da misericórdia, porque o Papa João Paulo II, nós sabemos, ele instituiu essa festa, a festa da Divina Misericórdia. Ele foi o defensor da causa de evangelização, né, daquela grande santa Faustina Kowalska, polonesa, né? E aí o Papa Francisco escolheu então o dia 27 de abril, que é o Domingo da Misericórdia, para a canonização dele. Inclusive haverá uma peregrinação da Canção Nova. Eu já fui, inclusive, convidado para estar nessa peregrinação, que vai estar em Roma no dia 27 de abril, lá na Praça de São Pedro, se Deus quiser, na canonização dos dois grandes papas da Igreja. Pode passar, por favor. A outra notícia, aí depois a gente pode ir vendo com calma os outros detalhes dessa notícia. Bom, outra notícia, as ONGs e cristãos denunciam o tráfico de órgãos das vítimas do atentado anticristão no Paquistão. Esses dias nós vimos uma coisa terrível, um atentado no Paquistão. A notícia está aqui: organizações não governamentais e cristãs no Paquistão exigiram às autoridades locais que investiguem as denúncias de tráfico, olha que coisa horrível, tráfico de órgãos das vítimas do atentado, um atentado contra igrejas cristãs, e pegaram as pessoas mortas e querendo fazer tráfico dos órgãos dessas pessoas. Quer dizer, é uma dupla violência, tá? Pode passar. Foi em 22 de setembro, cometido por extremistas muçulmanos contra uma igreja anglicana. Não é uma igreja católica, mas é uma igreja cristã, né? Conforme reporta a agência vaticana Fides, os cristãos da região expressaram estar horrorizados, porque supostos chacais, entre aspas, né, provavelmente paramédicos locais, estariam aproveitando o alto número de mortos e feridos depois do atentado, né, do domingo passado, para roubar órgãos das vítimas e vendê-los no mercado negro. Dois extremistas muçulmanos detonaram de forma suicida bombas contra a igreja anglicana de Todos os Santos, enquanto os fiéis saíam do seu serviço religioso. O atentado deixou um saldo de 82 mortos, entre eles 34 mulheres, 7 crianças e ainda 145 feridos. Quer dizer, realmente uma coisa triste. O padre Mário Rodrigues, sacerdote da cidade de Karachi, disse que, se estas denúncias forem certas, há criminosos que estão especulando com o sofrimento das vítimas cristãs de uma forma verdadeiramente blasfema e sacrílega. Quer dizer, uma coisa muito triste. Quer dizer, algo assim que brada a justiça ao céu. Faz um atentado contra uma igreja cristã, mata-se 82 pessoas, ainda querem depois fazer comércio negro com os órgãos dessas pessoas. Ora, a igreja concorda, a igreja aprova, a igreja até estimula a doação de órgãos, claro, mas desde que a pessoa queira fazer isso espontaneamente, ou então a família da pessoa, de uma pessoa que morreu e não deixou nada decidido, se a família concordar, pode se doar. Agora, jamais, né, fazer um comércio negro disso. E pior ainda, um atentado. Olha, o que tem acontecido, meus irmãos, de atentado contra igrejas cristãs nesses países, basicamente muçulmanos, é uma coisa horrorosa. Os inimigos da fé falam tanto que a fé cristã derramou muito sangue. Claro que é um discurso mentiroso isso aí, tem lá as suas. Mas falam tanto isso aí, principalmente nas universidades, mas um fato como esse é pouco noticiado, né? Você não vê nos principais telejornais do país uma notícia dessa. Ô Sandro, isso é uma coisa muito importante que você está falando. Quando acontece uma coisinha de nada,
Com as igrejas cristãs, é aquele boom que a mídia faz. Exatamente. Parece que vai acabar o mundo, né? Quando acontece isso, 82 cristãos são assassinados na hora em que estão rezando. E qual é a mídia que publicou isso? Quer dizer, há uma má vontade declarada contra o cristianismo. Há uma guerra midiática contra o cristianismo e não querer publicar as notícias que são desse tipo. Se publica tudo para atacar a igreja, para destruir a igreja, para destruir o cristianismo. Quando acontece, e está acontecendo no Egito, está acontecendo no Afeganistão, está acontecendo na Arábia Saudita, está acontecendo no Paquistão, e cadê a mídia que dá uma noticiazinha assim, ó, e passa para frente? Quer dizer, realmente isso é algo que caracteriza uma injustiça declarada. Bom, outra notícia. Quem espera... uma outra notícia que entrou aqui, mas está na nossa sequência. Um homem marroquino foi condenado pelo Tribunal de Primeira Instância de Taunat, no centro de Marrocos, a 2 anos e meio de prisão, por abandonar a religião, veja bem a notícia, muçulmana, e converter-se, né, e tentar evangelizar um menor. Quer dizer, se a pessoa deixa a religião muçulmana e se torna cristão, é condenado às vezes até à morte. Sabe, gente, os nossos irmãos muçulmanos vêm aqui para o Ocidente, vêm para o Brasil, vêm para os Estados Unidos, vêm para a Europa, e são muito bem tratados. Ele pode viver a religião dele à vontade. Se ele quiser converter um católico em muçulmano, ele converte e ninguém vai. Agora, vai no Oriente, vai nos países, né, onde os radicais muçulmanos, não são todos muçulmanos radicais, mas ali onde uma minoria, ou não sei, maioria radical toma conta, acontece isso daqui. Se a pessoa se converter, vai presa ou muitas vezes vai até assassinada, né? Olha, conforme informa a agência EFE, o homem de 30 anos de idade foi detido em 28 de agosto pelas autoridades locais, que lhe confiscaram livros, revistas e CDs com material de evangelização. O presidente da seção da Associação Marroquina de Direitos Humanos, na região de Fez Taunat, Mohamed Ayad, né, explicou que o jovem Mohamed foi condenado por converter-se à religião cristã e quebrantar a fé de um muçulmano, ao tentar convencer um menor a converter-se ao cristianismo. A evangelização está proibida no Marrocos, país onde o Islã é a religião oficial do Estado, e é castigado com penas de entre 6 meses e 3 anos de prisão e uma multa de $500, $660. No caso dos estrangeiros, geralmente protestantes, que tentam evangelizar os muçulmanos, o governo marroquino costuma expulsá-los do seu território. Quer dizer, no Marrocos, não é? Onde é que está a liberdade religiosa? Onde é que está o respeito à dignidade da pessoa? Se a pessoa não é respeitada na sua consciência, se não existe aquilo que está na Constituição do Brasil, a objeção de consciência, você tem direito de viver de acordo com a sua consciência. É aquilo que é o foro íntimo mais sagrado que nós temos, onde Deus fala a cada pessoa. Se isso não é respeitado, a pessoa perde a sua dignidade. É isso que o Papa Francisco tem tentado fazer, dialogando com todas as religiões. João Paulo II já fazia, Bento XVI já fazia, e o Papa Francisco continua. Que o Papa disse esses dias, não há razão religiosa nenhuma que justifique a violência. Deus é amor, Deus caritas est, né? Tem que acabar com esse negócio de querer fazer violência em nome de Deus. Muito bem. Uma outra notícia, quem espera mudanças radicais em questão moral com o Papa acabará frustrado, diz um arcebispo. Interessante essa notícia. O arcebispo de Sevilha, na Espanha, Dom Juan José Asenjo, mostrou-se convencido de que a Igreja não sofrerá um giro copernicano com o trabalho do Papa Francisco, assegurando que quem espera decisões radicais em matéria de dogma ou moral se sentirá frustrado.
Quer dizer, tem gente pensando que o Papa vai mudar a doutrina, vai mudar a moral. Não vai mudar nada, tá? É necessário ser moderados e prudentes, porque pode acontecer que os que agora entoam os hosanas do domingo de Ramos, daqui a uns meses gritem, crucifiquem-no, e vamos pelo caminho da sexta-feira. Quer dizer, o que o arcebispo está dizendo é o seguinte: pode ser que muita gente hoje que esteja aplaudindo o Papa, porque o Papa está, não é, mudando tudo na igreja, pode ser que essas pessoas amanhã queiram crucificar o Papa, a hora que perceberem que o Papa não vai mudar nada da igreja em termos de doutrina. Sobre as declarações de Francisco sobre o matrimônio, o aborto e os anticoncepcionais, entre outros, Dom Asenjo interpreta que as palavras do Santo Padre se referiam à necessidade de pregar o Evangelho íntegro, enquanto que quem só insiste nesses aspectos abandona outras partes nucleares do Evangelho. O Papa pede para pregá-lo de forma íntegra, sem centrar nesses temas que também são importantes, como o respeito à vida, o aborto e etc. Quer dizer, essa palavra aqui é boa, porque eu estou vendo muita gente aí, como eu já falei em programas anteriores, estou vendo gente aí achando que o Papa vai romper com o passado da igreja, não vai seguir mais o que João Paulo II ensinou, ou que Bento XVI. Pelo amor de Deus, né, Sandro? O Papa é amicíssimo de Bento XVI. Não é? O Papa é amicíssimo de João Paulo II. O que esse Papa está fazendo é uma revolução pastoral na igreja. Não é uma revolução doutrinária. Achei bonito, ele começou ontem, né, aquele conselho de cardeais. O Papa criou uma coisa nova na igreja, isso não tinha. Conselho de cardeais. Ele nomeou 8 ou 9 cardeais, né? 8. De fora do Vaticano. Constituiu um grupo para o aconselhar. Muito bom. E o que ele falou para os cardeais na primeira reunião? Eu quero a implantação do Concílio Vaticano II. Não é? O que dizia João Paulo II? João Paulo II e Bento XVI diziam: nós não aplicamos ainda o Concílio Vaticano II, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. Agora o Papa chega e vai dizer: vamos aplicar, vamos fazer uma reforma na igreja, no Vaticano, no clero, na Cúria Romana, de acordo com o espírito do Concílio Vaticano II. Quer dizer, não tem rompimento nenhum com o passado da igreja. É importante a gente entender isso. Quando a gente lê na íntegra, né, aquilo que são esses discursos que o Papa Francisco tem falado, que a mídia tem divulgado, a gente pode perceber essa preocupação pastoral, né? Porque a gente vê o discurso, ele está para todo católico, para todo mundo ver, mas ele está se dirigindo basicamente, a maioria das vezes, às pessoas dentro da igreja. Eu queria dizer uma coisa aqui, Sandro, que é o seguinte: quando o Papa foi eleito, o Papa Francisco, eu estava no ar, aqui na Canção Nova, na televisão, com o Padre Roger, né? Estávamos no ar. Meia hora antes do Papa ser eleito, ninguém sabia que ele ia ser eleito, né? Uhum. Meia hora, nós entrevistamos Dom Beni, Dom Benedito Beni, né? Bispo de Lorena, que agora vai ser substituído por Dom João Miller, né? E eu perguntei no ar, por telefone, a Dom Beni: Dom Beni, o que o senhor acha que o novo Papa precisa fazer na igreja? Nós não sabíamos quem era ainda. Uhum. E Dom Beni disse 3 coisas. Primeiro, reforma da Cúria Romana. Todos os bispos pedem isso. Segundo, reforma do clero, seminários, etc. Terceiro, a nova evangelização. É exatamente o que o Papa Francisco está fazendo. Parece que o Dom Beni profetizou. Entende? Uhum. Eu fico comparando as coisas depois e digo: mas, meu Deus, parece que o Dom Beni estava enxergando o que os cardeais estavam querendo lá na eleição do Papa, né? E elegeram um Papa preparado para fazer isso. Uhum. Então vamos agora, né, ver uma igreja que vai mudar. Mas não vai mudar na doutrina, vai mudar na pastoral, na administração, no governo da igreja. Isso vai e precisa mudar. O Vaticano realmente, a Cúria Romana, ficou muito pesada. Isso os cardeais sentem, os bispos sentem. Tem que ter uma igreja hoje mais ágil, mais leve, né? Mais comunicativa, né? Eu vi o Dom João Braz Avis, cardeal brasileiro, dizer que para ele falar com o Papa, ele tinha que passar por 14 pessoas. Você imagina se um cardeal para falar com o Papa passa por 14 pessoas?
Quer dizer, então é uma cúria muito pesada. Então isso tem que mudar.